O cheerleading pra mim foi a coisa mais importante que aconteceu, assim, nessa época da faculdade. É uma sensação muito boa de pertencer a um lugar. Era também esse momento de distração, era gostoso. O cheer acaba sendo meio que uma possibilidade para pessoas que às vezes não eram bons em algum esporte tentar algo novo. Cheerleading, pro João, há muitos anos atrás, ele foi a maneira que eu encontrei de expressar a minha paixão por ensinar. Então era realmente um momento nosso, assim, que a gente esquecia dos nossos problemas da época. O cheer é feito por estantes e por pessoas que estão avulsas ali na rotina. Então, essas pessoas avulsas, entre aspas, são os tumblers que fazem as acrobacias. Então, rodantes, flick, esses movimentos mais ginásticos de acrobacia. Aí, dentro do estante, que é esse grupinho de pessoas que vão levantar alguém, é composto por um back, que é quem vai ficar atrás, segurando a flyer, dando impulso, ajudando as bases. O front, que é como se fosse o back, só que na parte de trás, para auxiliar as bases. E aí tem uma base central e uma lateral para ajudar a erguer a pessoa do meio, que é a flyer. As habilidades que o cheer exige são todas as capacidades físicas que a gente tem. Então, força, flexibilidade, equilíbrio, resistência cardiovascular. Tudo isso é muito importante para a gente ser um atleta completo. A rotina é composta pelo quadro inicial, e aí a gente tem um quadro de basket, que é um movimento que as bases fazem para flyer ir bem alto. Tem o quadro de salto, tem quadro de tumbling, que são as acrobacias, tem quadro de estante, né, que acho que é o mais marcante, né, da rotina, e a gente tem que fazer todos eles para cumprir todos os requisitos. Né? Então, não só a parte física, mas também exige que você saiba ritmo de música, você sabe fazer uma contagem, você sabe acompanhar, você sabe memorizar tudo que a gente precisa aprender durante uma rotina. Então, existe essas duas exigências, tanto da parte física das capacidades, quanto da parte performática para o espetáculo. O cheerleading começou por volta de 1880 nos Estados Unidos, em Nova Jersey, com o cheerleading sideline, que são as pessoas que torcem para as equipes que estão competindo. No caso, começou com uma equipe de futebol americano. E começou exclusivamente como equipes masculinas, né? Na época não era chamado nem de equipes, era só, tipo, torcedores. Aí, conforme foi crescendo, foi se popularizando, aí foi mudando seu público, foi vindo cada vez mais mulheres pro ambiente. Aí foi criando instituições, foi tendo suas regras, e foi acabando... Isso começou, tipo, pom, showzinho mesmo, vamos torcer, e gritos de guerra. Aí o cheerleading, ele veio pro Brasil a partir ali dos anos 2000, um pouquinho antes de 2010, onde começou a ter essas instituições aqui, ter sua voz, e começou a ser um esporte, também trazido primeiro pelo universitário, começou lá. A gente já tinha visto em algumas outras faculdades, né, essa parte das equipes. Eu acho que na engenharia das viagens isso tinha. Então a gente já tinha pensado assim, nossa, a gente podia montar, né, pela Los Bravos, tudo. Só que a gente nunca levou isso pra frente, nós. Isso em 2013. Ela foi fundada em 2014 pela Bárbara Silva e alguns amigos. Aí eles fundaram sem saber muita coisa, foi mais olhando o vídeo na internet mesmo. O Presas ele começou, né, em 2016, né? Lá atrás a gente tinha a Paula, a Jenny, o Guilherme, eu tava junto ali também, né? E a gente começou ali o Presas mais com uma equipe de dança, vamos dizer assim, né? A gente tinha, né, já o Asas Negras aqui na universidade. O curso de Educação Física já tinha uma outra equipe de cheer, que era os Anjos em Chamas. E, assim, não tinha nada direito. Aí, em 2018, quando foi fundada a Devils mesmo, foi porque a gente tem um curso de Educação Física, né? Então, a gente tinha que ter alguma coisa, assim, relacionada ao cheer e tudo. A equipe foi fundada em 2016, ainda a gente não tinha um time,
mas a gente preparou tudo naquele ano, era o meu primeiro ano de faculdade, então a gente preparou tudo naquele ano para poder receber os novos alunos com um time formado já, então para a gente poder explicar o que era o cheerleading para eles. Então a gente fundou em 2016, mas a gente começou os nossos treinos em 2017, no início de 2017, quando a gente recebeu os novos alunos de jornalismo. No começo, pra gente pegar e treinar, era o seguinte, onde dava, né? Então, quando não era aqui na UTF, né, que a gente utilizava muito a quadra externa, né, aqui da UTF. Quando não era na quadra externa, porque tinha alguma coisa, a gente utilizava o gramado. Quando não dava para ser na UTF, a gente fazia no ambiental, né? Ali na frente da Estação Saudade, a gente já treinou muito lá, né? Mas principalmente aqui na UTF, né? Então a gente sempre treinou muito aqui na quadra externa. E aqui a gente treinava no chãozão mesmo, né? Não tinha tatame, não tinha nada, né? Eu vejo assim, tipo, que era muito aquela coisa assim, tipo, fazer muito porque gostava de fazer, e aí não tinha muito essa questão de medo de acontecer alguma coisa, né? Aí, em questão de local de treino, era o que a gente conseguia no dia. Então, se a gente não conseguia o ginásio, aí a gente vinha aqui para esse gramado. Então, esse gramado foi, na verdade, onde a gente mais treinou aqui. E aí, por ser grama, a gente pensava assim, se cair, tá na grama, né? É mais tranquilo. Aí, quando a gente queria demarcar posições, a gente ia ali na quadra de concreto aqui embaixo, né? Aqui do lado do bloco F. Mas assim, no geral a gente vinha mais aqui mesmo. Daí a gente tinha um problema com chuva, né? Então chovia, não tinha muito como ter treino, né? E daí a gente improvisava, né? Também teve aquelas vezes, por exemplo, que a gente ensaiava na casa da Isa, né? Também era uma quadra de cimento, enfim. Então, do jeito que as coisas... Onde a gente conseguia. E a gente treinava no cimento mesmo, no concreto. E era super perigoso, né? Então, quando acontecia de flyer cair, era bem, assim, tipo, ralava mesmo, porque não tinha tatame e tal. Mas o time todo ficava muito atento. E as flyers também tinham muito medo de cair direto no concreto, né? Então elas faziam, parece que, muito mais força. Sempre teve aqui o tatame, o pavilhão e tudo, mas tem que ter uma ata e tem que entrar no colegiado para você conseguir usar o local. E em 2018 não tinham muitos times igual tem agora, assim. A gente não conseguia porque ficava meio assim, o que é o TIR, como o pessoal do colegiado, o que é isso, como que a gente vai deixar eles usarem, tipo, as meninas estão voando, se cair vai ser culpa nossa, então era meio complicado, assim, nesse sentido. Demorou muito tempo para ter tatame. Depois que teve tatame era 50 peças, só, nada mais. Já teve muita queda feia, já teve queda caindo de cabeça no chão duro, de um basket. O que delimitava os meios e as linhas era um tênis. A gente põe o chinelo assim. Era isso. De início a gente fez tudo no improviso, então em relação à estrutura, né, a gente não tinha um lugar fixo para treinar, então a gente utilizava do parque ambiental por causa da grama, enfim. A gente também não tinha muitos equipamentos, então a gente se reunia aqui sempre aos finais de tarde e treinava junto. E apesar da gente ter essa dificuldade, como a gente fazia muito por amor, assim, por força de vontade, a gente também integrava bastante os outros cursos. Então a gente tinha muitas amizades assim em outros times. Por exemplo, o nosso primeiro treino para falar sobre cheerleading foi com as Bulls. Então a gente foi até o EPG, eles tinham um lugar para treinar lá, né, por ser o campus do EPG. Então eles já tinham estrutura, eles já estavam anos, né, competindo. Então a gente foi e treinou com eles. Então, a partir do primeiro dia do nosso treino, a gente toda semana treinava com outras pessoas de outros times. Então acho que isso ajudou muito também os outros times também a serem criados, né? Então outras universidades criarem times de cheerleading, porque como a gente não tinha estrutura, a gente se virava do jeito que a gente podia. Então a gente conversava com nossos amigos e integrava todos os times de cheerleading, e foi assim também que começou a ser criado o Integra, que na época, eu não sei se existe mais, mas na época era um evento praticamente que a gente fazia aqui no ambiental. Então a gente se reunia e treinava por horas, treinava várias vezes na semana, e a gente conseguia reunir todo mundo de cheerleading da cidade, assim.
Tá, então o cheerleading é dividido no nível 1 ao 7 atualmente. E a divisão, o que divide exatamente os níveis são questões como quantidade de giro, estilo de trocas, então movimentos têm que ser conectados por uma base ou não, se a flyer pode voar sozinha para cima ou não, tipos de lançamento, então, por exemplo, no nível 1 a gente pode fazer um quarto de giro, no nível 2 a gente pode fazer meio giro, no nível 3 a gente pode fazer um giro completo. Então, nesse estilo, como eu falei dos níveis, tem outras relações também que vão aumentando conforme for sendo o nível. Mas também não tinha, tipo, uma progressão, assim. Vamos fazer um chicken, como que ensina? A base vai entrar agora, como que faz a mudança de pegada de mão. Assim, tanto que no meu primeiro treino, eu lembro que eu já entrei fazendo um TikTok. Então, se você conseguia, você fazia, assim. Bom, no início, quem fazia os nossos treinos, a gente tinha um colega que ele iniciou também nessa primeira equipe, que era o Gabriel Moleta, que ele já havia participado de uma equipe de cheerleading fora do país. Então, ele tinha um conhecimento técnico também, não era muito, mas ele conseguia ajudar a gente. E também chamando outras pessoas de outros times para dar algumas aulas extras, assim, pra gente. Então, a gente conseguia também chamar outras pessoas de fora para ensinar a parte mais técnica pra gente. Então, a gente fazia dessa forma. Quem treinava esse time não existia exatamente quem treinava, né? Nesse começo, pelo menos. A Dai fez a coreografia. Isso, a Dai, que era a menina que encabeçou, junto com a Jéssica ali também, que montaram a primeira coreografia. E já chegaram com uma música definida, Isso. Elas já chegaram com uma coreografia, mais ou menos, a gente foi adaptando conforme o número de meninas, né? Não eram pessoas profissionais ou que tivessem participado tecnicamente, tivesse participado de... O que a gente fazia muito, até que você estava comentando quando a gente chegou, né? Era assistir vídeos e tentar entender como as coisas aconteciam, assim. E tentar reproduzir de alguma forma. Exatamente. Antes era bem complicado porque não era uma coisa tão vista, mas agora o cheer de Ponta Grossa vem crescendo muito, 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 muito. É um dos mais fortes, assim, do Brasil mesmo. E agora é uma coisa que, tipo, todo mundo sabe, assim, até pessoas fora da universidade. Eu fiquei ali até no final, até 2017, que foi quando a gente se formou, né? Então, nesse período já deu uma grande diferença. Antigamente as pessoas não ligavam, assim, tem apresentação de tiro ou não, sabe? Agora não, agora eu acho que virou assim, negócio, não, hoje tem a competição das cheers, eu quero ver, eu acho muito legal. E dá até um orgulho, assim, Sim, saber com certeza. que a gente conseguiu trazer isso, a gente enfrentou muito perrengue, assim, mas saber que a gente pode colaborar, né, um pouquinho com isso. Sim. Como se fosse como vocês veem o esporte, como esporte. Como as pessoas veem como esporte. Antes não era. Acho que essa foi a maior virada, assim. Acho que hoje em dia se enxerga dessa forma. Que é muito legal. E também fora daqui a gente já tem um reconhecimento a mais porque o tiro aqui em Ponta Grossa cresceu muito, né? Então a gente tem já, tipo, diversas equipes universitárias, você tem equipe All-Star, né? E a visão das pessoas já é diferente, né? Já começam a enxergar mais como um esporte, né? Não só dança, né? Como meio que foi instituído, né? O pessoal acabou sempre encarando muito mais como uma dança do que necessariamente um esporte, né? Aqui em Ponta Grossa, o tiro universitário ele é muito forte, ele é muito popular. Ele tem muitas equipes e muita gente, muitos apoiadores dentro de Ponta Grossa também. Tipo, as atléticas apoiam muito, as pessoas gostam de assistir. O campeonato aqui em Ponta Grossa, tipo, é um dos campeonatos que mais tem gente assistindo, comparado a tipo, Intermédio e outros campeonatos aqui do Paraná e até o Paranaense, tipo, são campeonatos que não tem muito público, se você for ver. Em Ponta Grossa, eu acho que tem um público que gosta de ver o esporte. Então, além de ter as pessoas interessadas em praticar, tem muitas pessoas interessadas em assistir também. Shutterstock Music.